Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo Conversas Improváveis. A pandemia trouxe-nos para esta forma de comunicação e nós na EIC Formação, tendo começado com os nossos EIC Formação Talks, sentimos necessidade de ir um pouco mais além no contacto com as pessoas, porque esta falta de vivência física, apesar de tudo, marca-nos, e nós consideramos que poderíamos arranjar aqui espaço para ir um pouco mais longe. Todas as coisas têm um reverso, todas as medalhas e todas as moedas têm um reverso, e todas as situações têm um reverso. Ganhámos espaço para estarmos aqui meia hora a conversar e isso é importante. Se calhar há 1 ano e meio, se falássemos em que íamos estar aqui meia hora a falar sobre um tema que não tem a ver diretamente com as nossas profissões, que tem a ver com as pessoas, todos nós diríamos que isso não seria possível, e cá estamos. E porquê é que nós vamos manter as conversas improváveis? Porque acreditamos que seja um pequeno contributo para que nós não tenhamos aquela relação com as pessoas que temos muitas vezes com os nossos próprios amigos, que é encontramos-nos às piores situações, pessoas com a minha idade mais em funerais, e dizemos que temos que nos encontrar sem ser nestas situações. Ora, o que nós queremos é ter um espaço, queremos ajudar a ter um espaço em que nos vamos conhecendo sem ser só profissionalmente. No caso da pessoa de hoje, a Sónia, com quem eu trabalho desde 2001, não trabalho diretamente, ela nas funções que ainda hoje, se calhar muitos de vocês conhecem, e eu como cliente e também, enfim, um pequeno contributo em termos de conteúdos para a revista Woman, mas, curiosamente, chegámos à conclusão ao fim de 20 anos que até temos amigos em comum. E a vida, de facto, não pode ser só o trabalho. A nossa vida é muito mais do que só o trabalho, e nós somos um complemento daquilo que é o nosso trabalho, as nossas competências técnicas, as nossas competências também, claro, das nossas competências comportamentais, mas do que é a nossa vida num todo. A Sónia tem sido uma amiga para nós, acompanhou-nos nos altos e baixos que todas as organizações têm, e é um caso de sucesso nesse sentido, porque, como sabem, a mortalidade das empresas em Portugal é elevada, e como irão ver daquilo que ela vai dizer hoje connosco, ela está no mundo editorial, que assim não é um mundo fácil, eu acredito, não é que eu seja um especialista para poder falar nisto, mas não é um mundo fácil, e pelo menos há 20 anos que a gente tem a presença regular da Woman. Por outro lado, a Sónia é uma empreendedora, além daquele aspecto técnico da relação que eu tinha com ela, destas conversas que fui tendo agora para prepararmos esta Conversas Improváveis. Ficámos a conhecer um pouco mais de outras perspectivas, e nomeadamente do lado empreendedor. E também é mãe, que também é um fator não, como as mães presentes, e eu gostaria de dizer os pais, mas sei que ainda não é bem verdade, perdoem-me os pais que estão a ouvir e que já praticam isso, mas sabemos que o complemento da vida privada com a conciliação entre a vida privada e a vida profissional, infelizmente continua a ter um peso maior para o lado das mães. Sónia, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-la aqui muito grande, e começaria talvez mesmo por isso, que é como é que se é empreendedor, edição, ser mãe, como é isto? Como é que se faz tudo ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Bem, para já sou mulher e portanto eu acho que nós temos esta capacidade do multitasking e efetivamente de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, e de conseguirmos fazer estou a brincar, obviamente que também
que os homens também o conseguem. Mas, acima de tudo, eu acho que esta história do teletrabalho que nos surgiu agora com a pandemia, no meu caso, surgiu exatamente quando engravidei da Beatriz. Eu engravidei, a minha gravidez, apesar de não ter sido uma gravidez complicada, mas foi uma gravidez de risco, porque eu já tinha 40 anos e tudo mais, e, portanto, nessa altura comecei a trabalhar a partir de casa. E depois a Beatriz nasce e eu continuo a trabalhar a partir de casa e, portanto, percebo que era a melhor forma de conseguir conciliar o facto de estar a ser mãe, não é? De tudo ser uma novidade para mim. Obviamente que tenho aqui um grande apoio familiar que me permite também conseguir trabalhar e ao mesmo tempo cuidar de uma bebê. Mas, efetivamente, eu acho que, acima de tudo, temos que ser organizados. E se formos organizados, as coisas tornam-se mais fáceis. Porque, independentemente de ser empreendedora, de ter a nossa própria empresa, de trabalhar por conta de outrem, passa tudo muito pela organização e por conseguirmos perceber muito bem quando é que é tempo para uma coisa e quando é que é tempo para outra. É claro que, e desde que eu abri a minha própria empresa, que não começou com a Human, nem começou com a Just Media, começou um bocadinho antes com outro projeto, que depois até posso falar, até na altura falei com o Pedro, eu entre todo este curso editorial, há uma altura em que eu decidi abrir um ginásio. Foi na altura do boom dos ginásios no feminino, e na altura eu com dois amigos meus decidimos abrir um Viva Fit. E portanto, esse foi o meu primeiro contacto com a minha própria empresa, não é? Até aí ainda não tinha tido. Mas, por outro lado, como sempre trabalhei em organizações, quase sempre, não posso dizer sempre, mas quase sempre trabalhei em organizações onde era preciso fazer um bocadinho de tudo e onde era preciso tomar decisões, mesmo não sendo a proprietária da empresa ou sócia da empresa ou tudo mais, era preciso tomar algumas decisões quase a esse nível. Sempre me foi muito fácil perceber que era isto que eu queria fazer. Isto é uma coisa que eu acho que vem desde nova. Eu lembro-me perfeitamente ainda antes de entrar na faculdade. Inicialmente, a minha primeira ideia não era ir para a gestão. Eu gostava muito de fazer bonecos e de fazer desenhos. Gostava muito de desenhar roupas e nessa altura o meu sonho era esse, era ser estilista e ser, portanto, uma coisa completamente fora do mundo da gestão. Mas, por outro lado, o mundo das empresas e de ter o meu próprio negócio e a minha própria empresa, não sabendo ainda muito bem o que é que iria ser, sempre me cativou bastante. Eu lembro-me que eu tenho uma frase da minha avó materna que sempre me ficou. E ela não tinha o seu próprio negócio, mas havia uma coisa que ela dizia que era: filha, desde que seja para nós, nem que seja a vender alfinetes, é sempre bom. E isso foi uma coisa que sempre me ficou. E quando decidi ir para a gestão, muito por força de uma professora que tive na altura do secundário, da professora Fernanda, que me encaminha para esse lado. E eu desde sempre que disse, eu um dia vou ter a minha empresa, não sabia muito bem do que era. Essa parte ainda não tinha noção. Pronto, e depois começo a trabalhar, e agora já fugi um bocadinho da sua pergunta, mas só para enquadrar aqui o meu percurso. Eu não sei se fugiu, porque isto lá está. Exatamente. Eu saio do ISCTE em 99 e começo a trabalhar. Inicialmente fui trabalhar para uma coisa que eu adorei, que eu acho que não falei consigo. Eu saio do ISCTE diretamente para ir trabalhar na Valentim de Carvalho do Rossio, na loja. A falar a sério? A falar a sério. Sónia, eu vou ter que interromper só para dizer isto. O meu primeiro emprego foi na Valentim de Carvalho. A sério? Que engraçado. Coincidência. Então pronto, o meu também. O meu primeiro emprego foi na Valentim de Carvalho do Rossio.
Depois já devemos ter uma conversa offline sobre isso. Tá bem. E então, estive lá só 3 meses, porque entretanto depois surgem outras coisas. Mas esses 3 meses para mim foram tão enriquecedores que no dia em que eu saí da Valentim de Carvalho para não voltar lá a trabalhar, eu lembro, eu morava no Barreiro, portanto eu apanhava o barco no Terreiro do Paço e eu fui a chorar do Recio até ao Terreiro do Paço, com pena de ter deixado aquele trabalho. E foi um trabalho muito engraçado, porque na altura, quando lá fui falar com a pessoa responsável, ela perguntou-me, então Sónia, para que secção é que te sentes mais à vontade? E eu sempre fui uma amante de música brasileira, e disse-lhe, por mim pode ser na música brasileira, que eu gosto muito e sinto muito à vontade. Ok, tudo bem, então ficas com a secção de música brasileira. E eu chego lá e, para além de música brasileira, tinha francesa, latino-americana, tinha bandas sonoras, tinha música étnica, tinha não sei quantas coisas que eu, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas foi muito, muito, muito engraçado. Foi assim um projeto muito, muito, muito giro. E que me fez lidar um bocadinho mais com o público, não é? Que não tinha muito, uma pessoa sai, por muito que eu acho que isto é uma escola que nos prepara muito bem para o contacto com os outros, é sempre importante nós passarmos por aí. E pronto, e depois por aí, a seguir, entro numa editora de revistas. Mentira, estou a passar aqui uma parte importante. A seguir, começo a trabalhar, concorro a um anúncio para o departamento de marketing da Maxitel, na altura em que havia aí as operadoras alternativas à APT, e havia um anúncio para o departamento de marketing, e eu concorro a esse anúncio, e quando vou à entrevista, o diretor de marketing, na altura, diz-me, Sónia, nós precisamos de uma pessoa, não precisamos de uma pessoa júnior, não precisamos de efetivamente de uma pessoa um bocadinho mais sénior, porque estamos numa fase com muito trabalho e, portanto, é esse o perfil, mas estamos aqui a lançar a parte do residencial e precisamos de pessoas para a equipa comercial e eu acho que a Sónia tem imenso perfil para isso e, portanto, se quiser experimentar, e eu disse logo sim, ok, vamos experimentar e é assim que eu entro na área comercial. Uhum. E pronto, e depois a partir daí... Mas nessa altura ainda não empreendedora, só com a ideia lá. Não, empreendedora só vem se calhar uns 6, 7 anos depois. Uhum. Eu primeiro trabalho numa editora onde começo por trabalhar revistas na área da saúde, a antiga SOS Saúde, que atualmente é Saber Viver. Lanço uma revista de golfe, Vício de Golfe, e depois, nesse mesmo ano do lançamento da Vício de Golfe, aparece na empresa um projeto que é a Revista Pessoal, que era uma revista da Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos, que toda a gente olhou para a revista como sendo um bicho mau, porque é uma revista de recursos humanos, uma revista mais técnica, ninguém queria trabalhar a pessoal, e eu na altura disse, mas eu não me importo, eu acho que vou gostar e, portanto, eu não me importo de ficar eu com a pessoal. E é assim que eu entro no mundo dos recursos humanos. Trabalhei durante uns anos a Revista Pessoal, depois a Revista Pessoal também muda de editora, e tanto eu como o António, que é o meu atual sócio na Just Media e na Revista Human, vamos atrás da Pessoal, e pronto, e depois achamos, um bocadinho mais para a frente, achamos que havia espaço para lançar uma revista um bocadinho diferente na área dos recursos humanos, não tão técnica, não com o peso da ligação à associação, apesar da grande importância que tem. E pronto, e é nessa altura que surge o projeto da Human e já lá vão 12 anos. E já lá vão 12 anos. Mas essa parte é importante, porque 12 anos isto... se houver pessoas muito novas aqui podem não ter a noção, mas 12 anos editorial e em Portugal com as crises que nestes últimos 12 anos a gente já passou, está longe de ser uma coisa que se possa dizer, pronto, foi há 12 anos. Exatamente, exatamente. Foi há 12 anos. Não, é isso. Quando o Pedro me convidou para estas conversas improváveis, na altura quando falámos a primeira vez, e foi por isso que eu lhe disse que se calhar este seria o tema mais interessante. Há muitas pessoas que me perguntam e que falam comigo sobre mas ter a tua própria empresa, mas e como é que isso é? Eu também gostava de, tenho este projeto ou tenho outro projeto. E as pessoas estão sempre com um bocadinho de receio de vamos ter a nossa própria empresa, as responsabilidades são muitas e todos sabemos disso.
E eu acho que era importante desmistificar esta história de ser empresário, ter uma empresa. É claro que desde o momento em que eu abri o VivaFit, que foi a minha primeira empresa, desde essa altura que as minhas férias passaram a ser diferentes, porque foram sempre com o computador atrás, não nos conseguimos desligar. Mas a partir do momento em que as coisas correm bem, em que assumimos as nossas responsabilidades, em que não devemos nada aos nossos fornecedores e que nos deitamos à noite e não temos nenhum peso, porque eu sempre disse, e o António, se me tiver a ouvir, sabe disso, eu sempre disse, este projeto só faz sentido se nós nos deitarmos à noite e ele não for um peso para nós. Só assim é que faz sentido ter a nossa própria empresa. É claro que nós sabemos que ao longo de 12 ou de mais anos há alturas em que as coisas são mais complicadas. A crise de 2014 foi muito complicada, ali o ano de 2014 foi um ano muito, muito complicado. Atualmente, o ano passado, não é? Com esta história da pandemia, há ali 2 meses entre o março e o abril, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, mas isto é geral para toda a gente. Mas pronto, quem tem uma empresa e que tem as responsabilidades que tem, é muito complicado. E foi complicado. Mas, por outro lado, eu acho que o facto de nós trabalharmos para nós próprios, de termos os nossos próprios objetivos, e isto é válido dentro ou fora da nossa própria organização, atenção. Eu, quando comecei a trabalhar na Maxitel, o que mais me fascinava era isso mesmo, era o trabalhar por objetivos, era saber que tinha que chegar àquela meta. E acho que quase sempre cheguei. E, portanto, mas isto tudo para dizer que o ser empreendedor, o ter a nossa própria empresa, ao mesmo tempo o ser mãe, porque eu entretanto, fui mãe aos 40 anos, não fui mãe muito cedo, se calhar também um pouco por isto, porque há aqui um percurso profissional que me levou muito tempo, não é? Da minha vida pessoal, há aqui uma entrega muito grande. Mas, por outro lado, depois tive a compensação, não é? Que é, eu sou mãe aos 40 anos e depois consigo acompanhar ali os primeiros anos de vida da minha filha de uma forma que, se calhar, se trabalhasse por conta de outra, não o conseguiria fazer. Apesar de muitas vezes chegar à noite, e atualmente isso acontece, ela olhar para mim e diz: oh, mãe, ainda estás no computador, mas ainda estás a trabalhar. Mas pronto, isso acontece, acho que acontece com todos quando temos projetos e quando temos timings. Mas, acima de tudo, o que eu queria desmistificar, Pedro, é que não é fácil ter uma empresa. No nosso país temos uma série de entraves e temos uma série de responsabilidades, desde a carga fiscal, o Pedro sabe também, tão bem quanto eu. Não é fácil, mas é possível. E sendo possível, é muito prazeroso. Dá-nos um prazer muito grande fazer crescer a nossa própria empresa e a nossa própria organização. E, portanto, acho que, acima de tudo, era isso que eu gostava de passar para quem nos está a ouvir. Sónia, e há aqui um outro aspecto que eu julgava que também é importante. Esta pergunta agora, nós não falámos sobre ela, mas lembrei-me, e creio que que é, tinha um projeto do ginásio e entretanto teve que o abandonar para se dedicar a outra coisa, e isso também é uma parte que também deixa as suas marcas, não estou a dizer que negativas, mas deixa as suas marcas. A gente tinha um projeto e agora tem outro e mudámos de projeto. Pronto, então o que é que acontece? Eu abri o ginásio, como lhe disse, com mais 2 sócios. Na altura, eu ainda estava a trabalhar na editora onde trabalhei antes de abrir a Just Media. E quando eu decido abrir a Just Media, juntamente com o António e um dos meus sócios, abrir também um projeto, uma empresa na área da publicidade exterior, percebemos que não havia espaço para tudo e não havia tempo para tudo, não é? Acima de tudo é isso, para as coisas serem bem feitas não podemos tentar fazer tudo e mais alguma coisa. E coincidiu também com a altura em que o IVA dos ginásios passa para, na altura até acho que era 21%, e portanto o negócio dos ginásios leva ali um grande abanão, não é? Porque havia 2 hipóteses: ou aumentávamos as mensalidades das sócias, com certeza iríamos perder algumas, ou então
a nossa margem iria ficar mais pequena, porque o imposto que íamos pagar era maior. E nessa altura surge a oportunidade de vendermos o VivaFit a outra pessoa. E foi muito fácil tomar essa decisão, porque tanto eu como um dos meus sócios já tínhamos outro projeto, e portanto foi relativamente fácil tomar essa decisão. As marcas que deixou, eu acho que foi muito importante começar a ter uma empresa com franchising. Porquê? Porque efetivamente temos um apoio muito grande em termos de organização, desde a concepção da empresa, desde todos os trâmites legais que é necessário até abrirmos uma empresa. Portanto, aqueles 4 anos em que nós tivemos o VivaFit e em que tivemos que ligar com fornecedores, com contas de exploração, com tudo mais, eu acho que foram muito importantes, tanto para mim como para o Miguel, para depois nos darem alguma base para começarmos os nossos próprios projetos, em que aí não tínhamos apoio do Master, não é? E, portanto, Exato. Eu acho que, acima de tudo, foi positivo por isso, porque deu-nos ali alguma estaleca e alguma experiência para depois, eu acho que se tivesse começado logo a editora, se calhar as coisas não tinham corrido tão bem, porque estaria um pouco mais atrapalhada, porque não sabia o que é que havia de fazer, não sabia onde é que me deveria dirigir, e eu acho que esses 4 anos do ginásio foram importantes. E depois, quem me conhece, a quem eu dizia que ia abrir um ginásio, toda a gente ficava espantadíssima. Um ginásio? Tu que não entras num ginásio e vais abrir um ginásio, como é que isso é possível? Mas pronto, mas foi uma experiência muito engraçada. Eu gostei muito. Acabou por ser uma experiência muito, muito, muito engraçada e que nos deu muita experiência para depois abrir a nossa empresa uns anos mais tarde. E, portanto, eu costumo dizer que todas as empresas pelas quais eu passei, minhas ou não, me trouxeram sempre coisas, me ensinaram sempre coisas para hoje em dia eu saber lidar com as coisas como sei. Desde lidar com pessoas, desde lidar com os imprevistos, com as contrariedades, e portanto tudo me ensinou. E acho que fez tudo parte, desde a Valentim de Carvalho, fez tudo parte, aliás, até antes da Valentim de Carvalho, estou-me a esquecer de uma coisa importante. Eu, para além da Valentim de Carvalho, estagiei 3 anos na Caixa Geral de Depósitos, antes da Valentim de Carvalho. Que era outra coisa que eu dizia que nunca iria fazer, porque a minha família está toda ligada à banca, o meu pai, os meus tios, portanto, todos trabalharam em bancos e na banca, e eu sempre disse, não, eu posso ir trabalhar para todo lado, menos para um banco, sempre disse isto. E o primeiro sítio para onde eu vou trabalhar é para um banco. É uma lição de vida que é o nunca dizer nunca, porque de facto... Completamente. E eu começo a trabalhar numa agência muito grande, uma agência do Barreiro muito grande, que tinha quase 40 pessoas a trabalhar. Eu conheço bem, porque eu fui diretor de recursos humanos na fábrica de cortiça do Barreiro, na Corticeira. Ok, pronto. E eu começo a trabalhar lá, e como boa estagiária, comecei por trabalhar no arquivo. Pois, claro. Várias coisas, tudo mais. Mas tive a sorte de uma rapariga que trabalhava lá, que estava grávida, para aí 1 semana e meia depois de eu começar lá a estagiar, teve que ir para casa também com uma gravidez de risco. Ela trabalhava na parte das empresas, no apoio às empresas, precisamente, e o chefe de balcão, o gestor de balcão, chamou-me e disse, olha, Sónia, temos aqui uma oportunidade para si, porque efetivamente ficámos com menos uma pessoa, não estávamos à espera e também não vamos contratar ninguém agora, a Sónia sente-se capaz de o fazer, e eu disse, olha, vamos ver. Mas eu acho que sim. E ensinaram muito, era a pessoa mais nova, não é? Eu tinha 22 anos. E, portanto, imagina, 22 anos no meio de 40 pessoas, todas elas, muitas delas com a idade para serem meus pais, era ali completamente acarinhada e ensinaram muita coisa e ajudavam-me imenso. E, portanto, desde essa experiência, passando pela Valentim de Carvalho, pela experiência da Maxitel, onde também comecei com 20 e poucos anos a gerir uma equipa de 5 pessoas, todas elas mais velhas que eu, e com mais experiência de vida, com mais experiência profissional, tudo. Depois, este percurso editorial, eu acho que tudo isso fez com que mais tarde fosse mais fácil tomar esta decisão de abrir o meu próprio negócio. E agora, como sabe, o objetivo também não é ocupar muito tempo às pessoas.
temos aqui 5 minutos, eu Ok. estava aqui com uma curiosidade, que era perguntar-lhe sobre a Beatriz, mas não era o que é que mudou na sua vida, é o que é que a Beatriz lhe mudou no seu trabalho, ou seja, não em termos de ocupação de tempo, Ok. não, mas é o que é que hoje acha que pensa diferente sobre o trabalho pelo facto de entretanto, haver uma Beatriz na sua vida. Eu acho que não posso generalizar ao trabalho, Pedro. Acho que, Uhum. acima de tudo, Ok. a minha vida muda porque, efetivamente, há ali uma responsabilidade muito grande. Há uma pessoa que depende de mim, não é? Sim. O facto de eu ter sido mãe mais tarde faz-me pensar muitas vezes porque é que não fui mãe antes, não é? Porque efetivamente teria aproveitado ali uma série de coisas, mas por outro lado também acho que tenho aqui uma série de vantagens de ter sido aos 40. Mas acima de tudo muda de uma forma geral, a minha forma de pensar na vida. Olha, começou pela minha forma de conduzir. Uhum. Foi a primeira coisa que se alterou. Comecei a conduzir muito mais devagar, a pensar 2 vezes antes de ultrapassar limites de velocidade. Uhum. Que efetivamente há ali uma grande responsabilidade. Aquela pessoa depende de mim, enquanto ela for pequena, e enquanto ela depender de mim, eu vou fazer tudo e mais alguma coisa para que consiga estar cá o máximo de anos possível para acompanhar. Uhum. Claro. A nível profissional, efetivamente, o que se alterou é que os meus horários passaram a ser um bocadinho em função do tempo que a Beatriz está em casa, não é? Portanto, eu muitas vezes trabalho das 9 às 5h30, que é o tempo que ela está no colégio. Depois, às 5h30, a não ser que tenha uma coisa muito urgente para fazer, mas tento desligar o computador e a partir do momento em que ela está em casa é para ela. Pelo menos tento. Não é possível todos os dias, mas tento. E depois, se é preciso continuar, depois da Beatriz ir para a cama, voltamos a ligar o computador e volto a trabalhar. Mas, acima de tudo, o que mudou é isso, é pensar que, podendo eu aproveitar o máximo tempo que estou com ela, não é? E o máximo tempo que ela está em casa e tudo mais, é tentar fazê-lo. É tentar gerir a minha agenda em função disso. Foi acima de tudo o que mudou, porque de resto tudo se mantém. Acima de tudo foi mais uma questão de gerir a agenda. Tirando isso, tudo se mantém. Bom, a Justiça Média tem uma característica curiosa, porque para todos os efeitos o António há muito tempo que fugiu da cidade, digamos assim. É verdade. Para quem não sabe, o António reparte a vida dele agora é Algarve, não é? Agora é Algarve. Primeiro foi Alentejo. Exato. E portanto já trabalho. Eu confesso, não me considero uma pessoa assim muito sem um pensamento, enfim, diria moderno, mas enfim, não sou bom juiz em causa própria, nem o objetivo era estar-me a gabar. Mas a primeira vez que percebi que o António raramente estava em Lisboa, assim, mas como é que edita uma revista? E isto foi, portanto, para vocês, tirando a confusão do mercado, a pandemia não vos trouxe, de facto, grandes mudanças no vosso trabalho, não? Não, nada. Nós temos um espaço físico em termos de escritório, que estamos ali no Avila Spaces, ali num cowork, ali no Saldanha, em que vamos lá para ter algumas reuniões, mas efetivamente, como nós paginamos a nossa revista fora da Just Media, portanto, numa outra empresa que é a Design Informa, sempre que estamos juntos, acaba por ser até mais no escritório da Design Informa do que no escritório da Just Media. E hoje em dia, com todas as formas que temos de trabalhar à distância, é muito fácil. Eu próprio moro em Setúbal, o António neste momento mora no Algarve, a Ana está em Carnaxide, mas é tudo possível. É claro que há negócios que não podem ser feitos assim, não é? Todos os negócios que têm front office não podemos fazer, ou que têm que lidar diretamente com o mas para nós sempre foi relativamente fácil trabalhar à distância, porque começámos exatamente com o António a fazê-lo, e portanto nós depois fomos-nos adaptando, e neste momento estamos cada um na sua casa e cada um na sua ponta do país
Mas é fácil, é muito fácil. Mas também é fácil, Sónia, deixe-me dizer, e estamos a chegar ao fim, se alguém quiser, não é bem o objetivo, mas também não queríamos que, se alguém quiser fazer uma pergunta, esteja à vontade para dizer que quer fazer. Acredito que a Raquel esteja com atenção a isso, porque eu estou a fazer tempos modernos, tive uma reunião que demorou um bocadinho mais, então estou a fazer esta conversa no carro. Estou aqui com o meu tablet no carro e pedi apoio à Raquel para se aparecer alguma coisa, que isto no tablet, apesar de tudo, não tem as mesmas funcionalidades. Mas está a correr bem, Pedro. Está a correr bem, está a correr bem. Ninguém percebeu que estava no carro. Isto é os planos de fundo, isto tudo as modernices são todas, mas eu acho que também correu bem por uma razão e gostava de terminar com isto, porque a humanidade das vossas relações com as pessoas já vinha de antes e portanto não foi necessário andar à procura de outra forma de se relacionar. O seu trabalho é sobretudo, e no fundo esta seria a minha última pergunta, além da parte técnica e de garantir que a revista sai, mas é muito relacionar-se com as pessoas, ou estou enganado? Eu nunca fui editor de nada. Não está nada enganado. Eu costumo dizer que na revista faço tudo menos escrever. Uhum. Mas acima de tudo, apesar do António também ter muito este papel de dar a cara e de estar com as pessoas, mas porquê? Porque nós trabalhamos esta área há 20 anos, mesmo no tempo em que trabalhámos a revista pessoal, eu e o António éramos a cara da revista pessoal e, portanto, as pessoas associavam-nos sempre à revista. Foi preciso alguns anos para deixarem de nos associar à pessoal, para nos passarem a associar à Human. Mas quando nós decidimos lançar este projeto, nós fomos ter com meia dúzia de pessoas dentro desta área, meia dúzia de players dentro desta área, com umas maquetes na mão, apresentámos a revista e perguntámos o que é que achavam, se achavam que o projeto tinha pernas para andar, se era viável, e toda a gente nos disse que sim, toda a gente nos disse avancem, porque efetivamente vocês são a cara da pessoal e temos a certeza que na Human as coisas ainda vão correr melhor, quer dizer, as decisões são vossas, não estão condicionados a nada. E acima de tudo, e o Pedro conhece-me, já percebemos que nos conhecemos há 20 anos, e se calhar, eu assisti a essa mudança. É verdade, existiu essa mudança. Mas se calhar 80% das pessoas com que eu me relaciono na empresa são pessoas que eu conheço há 20 anos, há 18 anos. São pessoas que eu também vi mudar, algumas delas mudarem de empresa para empresa, e que muitas delas hoje em dia não são só clientes, nem são só parceiros, algumas delas são amigas, com quem eu tenho conversas, porque efetivamente são muitos anos a trabalharmos juntos. Eu acho que, acima de tudo, tal como nós confiamos nessas pessoas, essas pessoas confiam muito em nós e no nosso trabalho. E esse é, sem dúvida, o segredo do sucesso da Human. É a confiança no nosso trabalho, é a confiança na forma como nós fazemos as coisas, como nós nos entregamos às coisas, como nós damos a volta às coisas, e aí há um entrosamento muito grande entre mim e o António, porque efetivamente não é fácil, entre a parte comercial e a parte editorial, e os projetos editoriais por vezes falham aí, não é fácil este entrosamento. E principalmente não é fácil fazê-lo sem vender projeto, ou seja, sem olharmos para uma revista e dizer estas pessoas estão aqui na revista, estão aqui porque compraram, porque pagaram, não é? E não é isso que nós pretendemos, nunca foi. Mas eu e o António temos ali um entrosamento muito grande em que se eu peço alguma coisa ao António, era importante fazer esta entrevista, ou fazer este artigo, ou dar este apoio. Olha, ainda há muito pouco tempo, e só para terminar, tive uma reunião com 2 pessoas que estão a lançar um projeto novo. E essas 2 pessoas eu não as conhecia, vieram através de outro cliente, e essas 2 pessoas disseram, não, Sónia, mas há aqui um problema, que é nós não temos dinheiro neste momento. Nós não conseguimos investir, nós não conseguimos fazer publicidade, portanto, o apoio que vocês nos possam dar, nós não conseguimos investir na parte publicitária. E aquilo que eu digo e aquilo que eu disse sempre foi, nós já passámos por aí, nós já fomos assim. E, portanto, para nós é muito importante apoiar as empresas quando as empresas começam, para que as coisas corram bem e para que mais tarde, 1 ou 2 anos mais tarde, quando comecem a ter orçamento para a comunicação, se lembrem que a Human as apoiou nessa altura. E o nosso sucesso passa muito por aí, porque já passámos por isso, não é? É verdade. Ao já passarmos por isso, sabemos a dificuldade que é e o quanto é importante termos apoio nessa fase.
Sónia, duas coisas. Muito obrigado a todos por terem estado presentes. Obrigado, Sónia. Obrigada Gostava de dizer eu e duas obrigada a coisas. Isto que a todos. Sónia disse, eu sei por experiência própria que é verdade. Já fizemos muitas coisas quando estávamos com dificuldades e nunca a Just Media nos fechou a porta. É uma vivência que nós sempre tivemos. Portanto, não é aquela conversa para dizer para o éter, é uma realidade que eu vivi pessoalmente. E sei que é assim. E também dizer que nós, na EC Formação, gostaríamos de continuar aqui a conhecermos todos um pouco mais, porque é disto que a vida é feita, independentemente de todos os trabalhos que tenhamos e dos desafios que tenhamos. E estes projetos que são longos são também uma inspiração para todos nós, porque para todos os efeitos as coisas estão difíceis, não vale a pena a gente fingir que não estão, mas já ultrapassamos umas, vamos ultrapassar outras, e é com pessoas positivas que vamos mais longe. Muito obrigado, Sónia, e bom dia Obrigada a eu, todos. Pedro. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite, Pedro, mais uma vez.